Glória a Deus. Amém, meus amados? Quem está alegre com Jesus, diga glória. Graças a Deus. Meus queridos, hoje é o nosso culto de doutrina e um culto que tem um objetivo de nos aperfeiçoar nos ensinamentos dos oráculos de Deus, ou seja, da vontade de Deus. Se você vem para um culto de doutrina, isso mostra o seu interesse pela palavra, mostra o seu interesse em aprender, porque todos nós, irmãos, somos sedentos da palavra de Deus, não é só quando somos novos convertidos, não. No dia que cessar a sede da palavra de Deus na sua vida, você está acabado. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós temos vontade de conhecer mais. É assim, sabia? Então, no dia que você se sentir sem vontade de aprender mais a palavra de Deus, fique certo que você está dentro de um cativeiro. E hoje eu vou falar sobre isso. Deus quer libertar alguém de cativeiro. Hoje eu vou mostrar para você, nós lemos aqui um texto bíblico, eu peço a você que abra a sua Bíblia no Salmo 126, e vou lhe mostrar que nós muitas vezes ficamos aprisionados a cativeiros, e Deus quer nos libertar, Deus quer nos dar vitória. Nós estávamos reunidos, nossa família, eu, meus filhos, alguns familiares também, do pastor Júnior, dentre os quais está a Ana, que está ali também. E eu li esse salmo aqui, irmãos, e falei um pouquinho sobre ele, não como vou falar agora, mas falei superficialmente, assim, negócio de uns 15 minutos. E depois, quando eu terminei de falar, que a gente orou juntos, então a irmã Diana, que está ali, a Paula, estava no culto também, e ela disse: pastor, eu queria dar um testemunho sobre a vitória que eu tive. E o testemunho dela foi o seguinte, veja bem, ela teve uma bebezinha, e essa bebê, ela não lacrimejava não derramava lágrimas, ela estava com uma espécie de entupimento no canalzinho que sai as lágrimas, e o médico, quando fez os exames nela, disse: olha, ela vai ter 1 ano e 3 meses para ficar boa disso. Dentro de 1 ano e 3 meses, se ela não ficar boa disso, ela vai precisar fazer uma cirurgia. E Paula ficou orando a Deus. E quando ela viu essa campanha que nós realizamos há pouco, Sou um Milagre, ela disse: Deus, eu estou crendo no milagre na vida da minha filha. E ficou participando dessa campanha. Veja bem, e ela disse que já tinha se completado 1 ano e 3 meses, mas ela não fez a cirurgia na filhinha dela. Aí quando foi mais ou menos 1 mês depois que ela entrou na campanha, 1 ano e 4 meses, ela ouviu uma palavra na rádio, Novas de Paz, e disse: Deus, eu sei que tu vai dar vitória à minha filha. E quando foi daqui a pouquinho, a filha dela começou a lacrimejar para a glória de Deus. E não queria mais parar. E ficou chorando, mas até sem chorar estava lacrimejando. E levou no médico, o médico disse que era assim mesmo, passou uns dias e depois normalizou. E graças a Deus foi curada para a glória de Deus. Agora vamos ao Salmo 126, o texto que eu li aqui. Diz aqui o versículo 5 e o versículo 6, vejam bem. Os que semeiam em lágrimas cegarão com... Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Vejam bem. Primeira coisa aqui
nós vamos entender, vocês já ouviram esse versículo, eu quero que vocês entendam que aqui está dizendo o seguinte, que aqueles que semeiam em lágrimas, ou seja, você tem uma situação que você está passando por ela, difícil, situação de aperto, situação de dificuldade. O povo aqui estava no cativeiro babilônico, estavam recebendo vitória, saindo do cativeiro babilônico, mas eles não deixaram de confiar em Deus. Haviam aqueles que penduravam suas harpas e paravam de louvar ao Senhor e foram exortados a não fazer isso. Ou seja, foram exortados a continuar fiéis a Deus, mesmo no sofrimento lá no cativeiro. E o que aqui quer dizer é isso, olha, mesmo no sofrimento, mesmo no meio de lágrimas, continue fazendo a vontade de Deus. Aleluia! Aí diz assim, quando diz aquele que leva a preciosa semente, muitas vezes as pessoas entendem isso apenas como evangelismo. Ah, não saia pregando a palavra. Não, não é isso só não. Porque é também, claro que é também, mas levar a preciosa semente é você ter a semente de Deus em você. Ou seja, você prega não é apenas com palavras, você prega com a sua vida. E lá no cativeiro, eles viviam a vontade de Deus, mesmo sofrendo, sendo pressionado pelo povo estrangeiro, debaixo de prisões, trabalhos forçados, mas eles continuavam firmes fazendo a vontade de Deus. Aí a Bíblia diz assim, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando. Olha lá, que coisa linda. Aí diz aqui uma promessa tremenda. Voltará sem dúvidas com alegria. Vá levando a semente, andando e chorando, que você vai voltar com alegria. Não pare de confiar, que você vai voltar com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Muito bem, meus queridos, mas eu falei que o povo estava no cativeiro, e eu quero aqui mostrar para vocês, fazendo uma análise desse salmo completo, a partir do versículo 1, algumas situações que trazem lições para nós. E eu peço a você que abra agora o Salmo 126, a partir do versículo 1, porque nós vamos lá analisar esse salmo, desde o versículo 1, com calma. Muito bem. A Bíblia diz assim, quando o Senhor nos trouxe do... Olha lá, eles estavam onde? E quem foi que tirou eles do cativeiro? O Senhor nos trouxe do cativeiro. Os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Aleluia. Muito bem. Primeira lição que nós vamos aprender neste salmo. Olha para teu irmão que está do seu lado e diga assim: Deus tira você de qualquer cativeiro. Aleluia. Então, como eu estava dizendo aqui, cativeiro é uma situação, irmãos, que não é boa. É uma situação de prisão. É uma situação que pode ser em qualquer área da sua vida. Você pode estar no cativeiro na área financeira. Você pode estar no cativeiro através de uma enfermidade. Você pode estar no cativeiro através de um pecado, às vezes um pecado oculto. Você pode estar em qualquer tipo de cativeiro. Deus está mandando te dizer: eu dou vitória ao meu povo quando está no cativeiro, e leva a preciosa semente, andando e chorando. Aleluia. Veja bem, eu vou contar para vocês outra história, para depois nós irmos para a Bíblia ver uma pessoa que foi liberta do cativeiro. Quem foi? Jó. O cativeiro da enfermidade.
Mas veja só, um dia, um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu quero lhe contar uma história muito delicada. E eu gostaria que o senhor me dissesse se foi Deus mesmo ou não. Ele estava em pecado. Ele estava em pecado. E estava numa situação difícil porque estava em adultério. E ele disse que quando estava junto com a mulher que ele estava adulterando, vou ser bem objetivo, no momento mais, vamos dizer assim, que destaca o adultério, ele ouviu uma voz falando com ele e dizendo mesmo assim: meu filho, eu tenho coisas melhores para você. Aleluia! Deus vai lá dentro do cativeiro, faz promessas e tira do cativeiro. É porque a gente pensa que Deus não fala com o pecador, mas Ele fala. Sabe por que você está aqui? Porque um dia o Espírito Santo foi lá e falou com você. O Espírito Santo foi lá e lhe convidou. Esse mundo não dá mais para você não. Você está vivendo nesse mundo, mas esse mundo não dá para você. Eu tenho coisas melhores para a tua vida. Eu me lembro, irmãos, quantas vezes eu saía da faculdade de ônibus, pegava o ônibus lá em Olinda, dentro do ônibus Deus falando comigo, o Espírito Santo falando comigo. Você tem que se entregar para uma vida mais consagrada a Deus. Essa vida não dá mais para você. Quantas vezes eu estava em um clube social com meus amigos, oficiais da Polícia Militar, lá no clube da Polícia Militar mesmo, o Espírito Santo falava comigo no meio da festa lá, o pessoal tomando cerveja, uísque, e Deus dizia assim para mim: esse ambiente não é para você. Quem já teve uma experiência como essa aqui? Levanta a mão assim e dá glória para Jesus. Diga assim: Deus vai lá no cativeiro e fala com o homem no cativeiro. Eita, camantura baixa. Aleluia! Então o Salmo diz: quando o Senhor nos tirou ou nos trouxe do cativeiro, os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Irmãos, coisa boa é sair do cativeiro. Coisa boa é você viver a plenitude da alegria de Deus na sua vida. Aleluia, não tem nada melhor do que a alegria de Deus na nossa vida. Você pode ir para um clube de campo, você pode tomar banho de piscina, você pode ir para a praia, você pode ir para festejos, você pode ir para piquenique, você pode viajar de avião, fazer turismo, você pode fazer tudo que fizer nesse mundo. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Essa é a maior alegria que o homem pode ter, irmão. Essa é a maior alegria que o homem pode ter. Sabe por que é que você, aleluia, você sorri, você vive alegre, você vive feliz? Porque você tem Deus na sua vida. Não é dinheiro que dá alegria, não é passeio que dá alegria. Alegria é a presença de Deus. Aleluia. Que coisa boa. Eu estava vindo de um local que nós estávamos reunidos, a nossa família. Nós marcamos uma reunião. Aí eu vinha lá atrás, eu era o último. Tinha 3 carros na minha frente. E eu estava olhando e dizendo: meu Deus, como a gente vê a vida é muito importante. A maneira como a gente vê a vida, como é importante. Porque tem pessoas, irmãos, que tem tudo. Olha, você tem tudo aqui para ser feliz. Você tem um Deus, você tem uma casa, você tem uma filha,
você tem uma família, você tem uma igreja para congregar, você tem saúde, você tem vista, mas tem gente que só sabe murmurar e reclamar da vida. Eu estava no meu carro lá atrás, porque estava eu e a irmã Sandra no nosso carro. Aí eu via mais na frente, o Sandrinho estava no carro com a família dele. No outro carro lá na frente estava a Clarissa com a família dela. E no outro carro lá na frente estava Flavinho, meu filho também. Eu vendo os três assim e dizendo: meu Deus, obrigado, meu Pai, por ver toda a minha família te servindo. Obrigado, meu Deus, por estar voltando de um momento como esse com minha família e ver eles todos aqui na minha frente. Eu te agradeço, Deus, pela tua bênção na minha vida. Aleluia. Então, meus amados, eu podia estar ali de uma hora para outra, mas procurando motivo para reclamar, porque tem gente que está muitas vezes num ambiente como esse, mas está reclamando, está murmurando. Olha para o que Deus já fez na tua vida e para de reclamar. Aleluia. Então o salmista, ele tinha saído, ele declara aqui, dizem que quem escreveu esse salmo foi Esdras ou Neemias. Eles que foram enviados pelo rei Ciro. Neemias, né, que era copeiro do rei, foi enviado com bastante dinheiro para consertar, ajeitar a cidade de Jerusalém, com madeira, tudo que ele precisava, o rei mandou que cedesse para ele, para restaurar a cidade de Jerusalém. E o povo estava sendo liberto, o povo estava saindo do cativeiro. E eu já falei aqui um pouquinho sobre o que é cativeiro e sobre o que é a liberdade do cativeiro. Mas eu convido você aqui para ler um texto na Bíblia. Vamos ler Jó. Vamos ver uma pessoa aí, lê Jó capítulo 42 e versículo 10. Quem pode ler aí para mim? Aqui em cima, um dos pastores ou evangelistas, um dos obreiros aqui. Vamos ler aqui, Jó capítulo 42 e versículo 10. Quem é que vai ler? Vamos ler. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Diga comigo: o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando ele orava pelos seus amigos. E a Bíblia diz: e o Senhor acrescentou 2 vezes mais. Quantas vezes mais foram? O dobro, não foi? Acrescentou ainda o dobro, tudo quanto antes ele possuía. Preste atenção que isso é lição para você. Ao invés de reclamar, agradeça a Deus e ore pelas outras pessoas. Eu vou repetir. Ao invés de estar reclamando, agradeça a Deus pelo que você está passando e ore pelo seu próximo. Porque seu próximo pode estar pior do que você e não está reclamando. Ore pelo seu próximo. Isso é uma prova da sua intimidade com Deus. Irmãos, Jó, todo mundo sabe a história de Jó. Até pessoas não crentes conhecem, mas eu quero aqui rapidinho fazer um resumo da história de Jó. Um homem reto, sincero, temente a Deus, e vivia se desviando do mal. Estava agora enfermo, uma chaga maligna que ia da sua cabeça até a ponta do pé, cheio de feridas, morrendo, perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas, sua mulher estava como uma louca, os seus amigos acusando ele de pecado diante de Deus, e ele disse: Deus, me mostra os meus pecados, Deus. Não é que ele estava desafiando Deus, não. Ele era um pecador, como nós somos. Mas não havia em Jó pecado, vamos dizer assim, conscientes, pecados que ele estivesse cometendo. Ele dizia: Deus, me mostra meus pecados. Ele disse: maldito o dia que eu nasci. Melhor seria que eu não tivesse nascido para estar numa situação dessa.
E ele sai falando diante de Deus tanta coisa. E chega um dia em que ele começa a fazer perguntas a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que ele faz tantas perguntas a Deus e Deus calado. Deus calado. Deus diz assim: Jó, agora sou eu que vou te perguntar. Jó, onde é que tu estava, Jó? Quando eu criei, quando eu fiz os fundamentos da terra. Me responde, Jó, onde é que tu estava? Aleluia. E saiu fazendo algumas perguntas a Jó. Jó também não respondeu nada. Daqui a pouco Jó começou a entender. Aí Jó olha assim e diz: olha, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e eu não entendia. Aquele sofrimento, ele estava falando do sofrimento dele. Ele estava falando do sofrimento dele. No capítulo 42 ele diz: coisas que para mim eram preciosíssimas e eu não entendia. Mas antes, Deus, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, depois dessas coisas, os meus olhos te contemplam. Ei, essa prova na tua vida é para você conhecer a Deus melhor. Quando Jó chegou nesse nível espiritual, sabe o que aconteceu? Quando Jó chegou nesse nível espiritual, aí Deus chega para os amigos dele e diz: olha, não me agradei de vocês terem julgado Jó. Vocês vão ter que ir lá pedir perdão a ele e ele vai orar por vocês. Vocês estavam julgando Jó, dizendo que ele estava pagando esse preço porque estava em pecado. Vocês vão ter que ir lá pedir perdão a ele e ele vai orar por vocês. Parece que eu estou vendo, Jó lá parecia um caco ferido, doente. Aleluia, aleluia. Aí chegam os amigos de Jó, tudo com saúde. Jó, a gente veio aqui para tu orar por nós. Se fosse um malcriado, se fosse um crente malcriado, sabe o que ele ia dizer? Eu é que preciso de orações, você vem pedir para eu orar por vocês. Não, mas Jó disse: eu vou orar por vocês. Senhor, abençoa esse homem, Deus. Doentinho lá, todo ferido, caído. Quem sabe no meio de uma oração ele até sentiu uma, porque a Bíblia diz que ele aliviava as coceiras, se coçando com um caco de telha. Quem sabe durante aquela oração até ele parou por um pouco, aí foi coçar aquelas feridas, aquelas chagas podres, com aquele caco de telha, mas continuou orando. Aí a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Aleluia, aleluia. Ele, além de tirar ele, livrou ele do cativeiro, da enfermidade, livrou ele também do cativeiro econômico, financeiro, que ele estava no cativeiro também, ele estava pobre agora. E a Bíblia diz que Deus acrescentou em dobro tudo quanto dantes ele possuía. Você crê que isso que está acontecendo na tua vida, se você continuar semeando em lágrimas, levando a preciosa semente, andando e chorando, você vai voltar sem duvidar. Você vai voltar sem duvidar, com alegria. Trazendo consigo seus molhos. Que promessa tremenda. Aleluia. Então veja bem, meus queridos, nós vimos aqui um exemplo de Jó, que Deus livrou Jó do cativeiro, da enfermidade. Mas existem vários cativeiros, como pessoas que estão aprisionadas por pecados. Irmãos, infelizmente tem pessoas que são agressivas, com pessoas que nunca lhe fizeram mal,
Por quê? Porque estão aprisionadas por pecados. Aleluia. Transforma um pingo d'água numa tempestade. Porque estão aprisionadas em um pecado na sua vida. Basta alguém olhar para ele e não dar a paz do Senhor, ou olhar com a carinha um pouco feia porque está triste, ou porque é feio mesmo. Aí fica dizendo: está com raiva de mim, está com raiva de mim. A gente passa a andar nem a paz do Senhor. Deste complexo, deste murmuração. Se não deu a paz, no mínimo é porque não tem paz. Porque quem tem a paz do Senhor, dá a paz do Senhor. Deixe de julgar os outros. Aleluia. Aleluia. Meus amados, tem pessoas que estão aprisionados desta maneira, em pecados ocultos, que começam a apresentar comportamentos estranhos. Não é porque é louco nem nervoso, não, é porque está em pecado e fica querendo agredir os outros, muitas vezes aqui dentro da igreja, justamente para se julgar, para se sentir um pouquinho melhor, para aliviar o peso do pecado que carrega. Porque se eu digo que a irmã Carmen não presta, sem nunca ter visto nada em irmã Carmen que denigra a imagem dela, eu estou querendo botar ela para baixo para ver se eu cresço um pouquinho. Mas a Bíblia diz que naquilo que tu julga teu irmão, tu é quem pratica tais coisas. E antes de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, tira primeiro a trave que está no teu olho. Aleluia. A prisão do pecado é terrível, irmãos. Aleluia. Então existe prisão de enfermidade, cativeiro de enfermidade, existe cativeiro de pecados ocultos, não é? Existe cativeiro de fraqueza espiritual, aquela pessoa que parece, a gente às vezes brincando até diz crente Guiné. Sabe o que é Guiné? Guiné é uma ave, né? Tem o pato, tem a galinha e tem o Guiné. O Guiné, ele quando canta, ele fica dizendo o tempo todo: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Fulano, como é que você está? Estou meio fraco. Vai para a igreja? Não, vou nada. Vai morar? Não, estou fraco. Aleluia. E aí Jesus diz assim: meu filho, eu quero você fraquinho assim mesmo. Sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se você está se sentindo fraco, Deus quer virar o cativeiro. Deus quer te tirar desse cativeiro e te fazer coisas grandes na tua vida. Então vamos lá. Vejam bem, primeira coisa que a gente aprendeu aqui, que é que Jesus livra do cativeiro. Você já viu, você já entendeu. Essa prova que você passa, Deus está te aperfeiçoando. Se tiver aqui um só que não tem a prova, está errado na vida. Se tiver um só aqui que não tem uma prova, está errado. Quer ver uma coisa? Levanta a mão aqui, quem não tem nenhuma prova na sua vida. Levanta a mão, quem é que não tem? Ninguém, eu também não tenho, levanta não. Eu também tenho, preciso vencer algumas coisas. Tem algumas coisas que eu preciso vencer na minha vida. Graças a Deus, Deus já me deu muita experiência. Experiência no sentido de entrar em provas e saber que vai cair por terra, que eu vou vencer. Aleluia. Que Ele vai me dar vitória. E não interessa como alguém olha para mim. Eu soube que alguém disse assim: o pastor Teste não tem moral. Me disseram. Eu digo: tá certo, vamos para frente. Eita, Aramacho, homenagem. Irmãos, olha, se eu fosse me perturbar com o que falam de mim, eu não estaria aqui onde Deus quer que eu esteja. Meu problema é esse: eu não ligo para o que dizem de mim, eu ligo para o que Deus vê aqui no meu coração.
A minha intenção para com vocês, a maneira das pessoas verem as coisas, irmão, cada um tem sua visão, cada um tem sua maneira de ver, cada um fala o que quer. Agora a Bíblia diz que pelas nossas palavras nós seremos julgados. Mas vamos em frente. Então, primeira coisa, Deus livra do cativeiro. Segundo, versículo 2 diz assim, olha: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Preste atenção. Diga comigo: bom é sorrir e cantar com a alegria de Deus na nossa vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Bom, irmãos, como eu disse aqui, olha, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Aleluia. Por quê? Aí ele diz assim, olha: então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Preste atenção aqui. Então se dizia entre as nações, não era eles que estavam dizendo, não. Todo mundo estava vendo o que Deus estava fazendo na vida dele. Não basta apenas você dizer. As pessoas têm que ver o que Deus está fazendo na sua vida. Você está entendendo? Não basta apenas você dizer, pastor, eu agora estou fiel. Eu agora estou fiel. Né? Quem tem que dizer é o povo. Não sou eu não. Não é você não. Eu agora estou fazendo a vontade de Deus. Pastor, eu agora vou sair da disciplina. Eu agora não vou fazer isso porque agora eu estou firme. Não, você é que vai ter que mostrar. O povo é que vai ter que reconhecer. O povo é que vai ter que dizer assim: olha, fulano está uma bênção, fulana está uma bênção. Vocês observem que aqui eles dizem, não é? Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes. Ou seja, o povo apontava para os judeus, para os crentes, e dizia assim: olha, Deus está fazendo coisas grandes por esses. Isso é a lição. As pessoas têm que ver Deus fazendo as coisas na tua vida. Aleluia. Se você é um servo de Deus, Deus quer mostrar a glória dele na tua vida. Ou você é ou não é. Agora, a gente só vê as pessoas falando contra. Ai, fulano é merengueira. Fulano discute demais. Fulano, não toque nela não, viu? Não toque nele não. Viu? Me perdoe as mulheres, viu? Homens gosta de brigar até. Pode até querer gostar de brigar, mas mulher gosta de brigar e de fugir com misericórdia. Não sei por que vocês estão rindo, as irmãs. Eu acho que é porque é verdade o que eu estou dizendo, né? Porque se fosse mentira, você estava tudo com a cara feia. Pastor, estou exagerando aí com a gente. Aleluia. Aleluia. Agora, eu pergunto: Fuxico revela Jesus ou Satanás? Fuxico revela Jesus ou Satanás? Murmuração revela Jesus ou Satanás? O que é que o povo está vendo na tua vida? Aleluia. Então, no versículo 3, ele diz assim, veja só. Eu disse assim: bom é se alegrar, sorrir e cantar com a alegria de Deus na nossa vida, não é? Aí ele diz que as nações estão dizendo: grande coisa fez o Senhor por esse. Aí agora eles afirmam, versículo 3: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos... Aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres.
eu estou alegre pelo que Deus tem feito na minha vida. Agora tem uma palavra aqui, que antes da promessa final, que eu quero chamar a atenção. Versículo 4. Veja bem, aí ele diz assim, olha: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Sabe o que é que ele está falando aí? De revitalização. Eles já tinham saído do cativeiro, mas esse faze-nos voltar outra vez do cativeiro nos dá essa alegria de novo, Senhor. Quando ele fala isso, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, aquela alegria que nós tivemos quando saímos do cativeiro, faz com que ela permaneça na nossa vida sempre. Aleluia! Aí ele fala como as correntes do sul, porque eram as correntes de águas que vinham do sul, que traziam uma revitalização das terras, fazia a agricultura prosperar, as árvores ficarem verdes, a grama verdejante. Aleluia! E ele está dizendo: Deus, eu quero essa alegria de novo na minha vida. Aleluia. Tem um hino que diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao princípio de tudo. Não é o princípio da fé. Quem conhece esse hino aqui? Quem conhece esse hino? Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Aleluia! Ô irmãos, sabe o que é que esse hino fala? Que nós precisamos construir essa alegria a cada dia na nossa vida. Quando ele diz: quero voltar ao início de tudo, quero voltar ao princípio, eu quero voltar a Deus, significa... Olha, eu estava dizendo aqui, quanto mais você conhece Deus, mais você tem desejo de conhecer, mais você sente sede de estar com Ele. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vê o quanto você está longe. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você reconhece a sua condição de pecador. Você fica sendo grato a Ele. Sente a alegria da presença dEle na sua vida de uma maneira tão maravilhosa. Mas de vez em quando você é surpreendido pela sua própria natureza. Um simples momento, você de uma hora para outra acorda triste, amargurado. Às vezes uma coisinha pequena lhe incomoda. Uma coisinha pequena começa a querer tirar você da presença de Deus. Aí o salmista diz: faze-nos regressar outra vez, Senhor, no cativeiro. Eu não quero viver no cativeiro, Deus. Eu não quero viver no cativeiro de ter raiva do meu irmão. Eu quero amar os meus irmãos. Eu não quero viver no cativeiro do fuxico. Eu não quero viver no cativeiro da mágoa. Eu não quero viver no cativeiro do ressentimento. Eu não quero viver no cativeiro de ser uma pessoa amargurada. Eu sou livre. Aleluia. Aleluia. E ele diz: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Aí ele
Diz: mas eu sei que os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então, quando o cativeiro quiser tomar conta da minha vida, eu vou derramar lágrima nos pés do Senhor. Aleluia. Cuidado, não fique sem chorar na sua vida espiritual. Não fique sem chorar na sua vida espiritual. Se você passa um tempo sem chorar, tem alguma coisa errada. Vamos fazer uma análise hoje. Quando foi a última vez que você chorou? Não me responda não, responda para você mesmo. Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus? E não é chorar porque está doendo a enfermidade, não. Não é chorar porque está com problema com o marido, não. Oh, Jesus, aquele homem não muda, Jesus, não muda, não muda. Não, diga: Jesus, faz uma obra na minha vida, eu quero ganhar minha mulher, eu quero ganhar meu marido. Faz uma obra na minha vida, Senhor, eu quero brilhar. Entenda, você não vai mudar seu marido, você não vai mudar sua esposa, mas você pode mudar você mesmo. Jesus, faz uma obra na minha vida, Deus, eu quero brilhar. Para minha esposa olhar para mim, Deus, e te ver na minha vida, Senhor. Jesus, eu não quero, Senhor, uma vida de pecado. Eu não quero viver tentando, olhando para o pecado e desejando, ainda que eu não peque, desejando, mas eu não quero viver assim, Senhor. Eu quero uma vida, Senhor, onde eu sinta a tua alegria, onde eu possa semear em lágrimas na tua presença, onde eu possa semear lágrimas na tua presença, e essas lágrimas vão descer quentes. E eu sei, Deus, que o anjo, a tua palavra diz, que o anjo de Deus, ele pega as tuas lágrimas e deposita elas diante de Deus. Eu quero voltar ao início. Vê se bota a letra aí. Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia. Aí ele diz na sua palavra: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aleluia. Fique de pé, por favor.